Graça e paz, amados filhos de Deus, amigos do Facebook, amigos das nossas redes sociais, você que tem seguido, acompanhado o Ministério do Pastor Eric Santana, os nossos estudos, as nossas mensagens. Deus te abençoe. Hoje um estudo bíblico poderoso, algo revelador, algo também interessante, algo também novo. Eu gostaria de perguntar para você o seguinte: por que tudo na nossa fé cristã deve ser feito em nome de Jesus? Por que quando vamos expulsar alguns demônios tem que ser em nome de Jesus? Por que quando vamos fazer algumas petições deve ser feitas no nome de Jesus? Por que sempre no nome de Jesus? Por que não no nome do Pai? Por que não no nome do Espírito Santo? Por que no nome de Jesus? Se o Pai é Deus e o Espírito Santo também é Deus, por que deve ser feito no nome de Jesus as nossas petições, ou seja, mediante a pessoa do Filho e não mediante a pessoa do Pai e não mediante a pessoa do Espírito Santo? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por que as nossas petições, por que tem que ser no nome de Jesus? Por que deve ser feito no nome de Jesus e se realmente isso tem algum efeito e por que deve ser feito dessa maneira. Amém? Glória a Deus, nós vamos falar sobre isso nesta noite. Eu gostaria que você, como nós sempre fazemos, já vá digitando aí nos comentários de onde você está assistindo, já vá digitando aí nos comentários o seu glória a Deus, digite amém, digite aleluias, da maneira que você preferir. Amém? Glória a Deus, digite aí também as suas dúvidas, digite qualquer tipo de manifestação que você tiver, se você não estiver compreendendo, se você estiver compreendendo, amém? Glória a Deus, eu gostaria muito de saber de onde você está falando, de onde você está assistindo, glória a Deus, você vai clicar no coração enquanto a gente vai fazendo esse vídeo, esse estudo bíblico poderoso. Tenho certeza que isso vai abrir um pouco mais a sua mente. Por que nós precisamos investir nos estudos bíblicos, meus amados? A Bíblia vai nos ensinar, lá no livro de Oséias, que o povo perece por falta de conhecimento. Em algumas outras traduções, a Bíblia diz assim, que o meu povo morre porque lhes falta o conhecimento. Então, não morra, não pereça, adquira conhecimento, mergulhe na palavra de Deus, vá profundo, busque conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, ou seja, quanto mais você mergulha na palavra de Deus, quanto mais você entende, quanto mais você compreende, mais você entende o próprio Deus, mais você conhece o próprio Deus. Amém? Glória a Deus. A Renilda está dizendo aqui pra gente que está assistindo lá de Salvador, lá na Bahia. Deus te abençoe. A Elaine está chegando por aí também. Glória a Deus, nós vamos interagindo dessa maneira. Amém? Eu gostaria também de te pedir um favor, que você compartilhe os nossos vídeos, que você compartilhe os nossos vídeos nos seus grupos que você acompanha, nos seus grupos que você segue, compartilhe os nossos vídeos com os seus familiares, no seu perfil, enfim, divulgue essa mensagem, seja um coparticipante da obra de Deus, leve essa mensagem para outras vidas, porque se você está sendo abençoado, tenho certeza que mais vidas serão abençoadas e você vai participar dessas bênçãos. Amém? Glória a Deus, porque tudo deve ser feito no nome de Jesus. Por que não no nome do Pai? Ou então, por que não no nome do Espírito Santo? Por que deve ser feito no nome de Jesus? É sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre isso que a gente vai meditar e nos aprofundar na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Posso contar com vocês? Posso contar com seus comentários, com as suas dúvidas? Posso contar com o compartilhamento de vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos começar o nosso estudo. Vamos começar a mergulhar na palavra de Deus. O que você vai precisar para estudar hoje? Só da Bíblia Sagrada e, se você quiser também, um papel, uma caneta e um marca-textos. Amém? Para a gente poder compreender de maneira profunda a palavra de Deus.
Não vou ler muitos textos. Nós vamos ler no máximo 3 ou 4 textos. No mais, nós vamos explanar sobre todo esse conhecimento de maneira poderosa e de maneira enviada pelo Espírito Santo. Amém? Se você tiver alguém aí também que possa digitar os textos que a gente vai falar, né, na Bíblia, ou de repente vocês utilizam Bíblia digital, pode pegar por aí, dar um Ctrl+C lá e Ctrl+V, cola nos comentários, vai ajudar os nossos colegas. Amém? Glória a Deus. Antes de começar efetivamente o meu livro, As Quatro Torres, você precisa desse livro. Se você é cristão, se você é crente, você precisa desse livro. Uma mensagem poderosa que o Senhor me deu. Aqui eu coloco, mediante as palavras do Senhor, quais são as 4 principais áreas de ataque que os cristãos, que os crentes têm sofrido do ministério das trevas. Demônios, Satanás tem investido sobre 4 áreas específicas. E está aqui as 4 áreas que você precisa proteger se você é crente, se você é cristão. Amém? Pastor, eu quero o livro, como que eu faço? Digita nos comentários aí, eu quero o livro. E depois a gente vai entrar em contato e a gente está mandando para todo o Brasil. Amém? Você precisa desse livro. Muito bem. Por que que todas as coisas devem ser feitas no nome de Jesus? Por que não no nome do Pai? Por que não no nome do Espírito? E agora? Se o Pai é Deus e o Espírito é Deus, por que eu não posso pedir no nome do Pai? Por que eu tenho que pedir no nome do Filho? Por que eu tenho que pedir no nome de Jesus? Abra sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 14, o versículo 13. João, capítulo 14, versículo 13. Assim está escrito: E tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, isto farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João, capítulo 14, versículo 13. Se você puder copiar esse versículo e colar nos comentários, vai ajudar os seus colegas. Então, nós lemos esse texto, um texto muito conhecido, um texto que nós falamos, que nós comentamos, que nós pregamos, que nós ouvimos muito nas igrejas durante muitos anos. Mas qual é o segredo desse texto? O segredo desse texto é que o Pai, ele vai ser glorificado mediante o Filho, ou seja, que o Pai vai ser glorificado no templo. Como assim, pastor? O Pai, ele vai ser glorificado no templo. O Pai precisa ser glorificado no santuário. O Pai precisa ser glorificado no tabernáculo. E onde é o tabernáculo? E onde é o santuário do Pai? E onde é o templo do Pai? O santuário do Pai, o templo do Pai é o corpo do Filho. Deus, hoje, Deus, ele é espírito e carne. Antes da encarnação de Cristo, antes da pessoa do Filho vir e encarnar no corpo do menino Jesus, Deus era só espírito. Antes da ressurreição de Jesus, olha aqui para mim, observe bem. Antes da ressurreição de Jesus, Deus era só espírito. Amém? Glória a Deus. Por causa da ressurreição de Cristo, depois da ressurreição de Cristo, então, essa ressurreição, essa glorificação desse corpo, dessa vitória de Cristo, então transforma muitas coisas. Muitas coisas. Porque você precisa compreender o seguinte, que o nosso Deus, ele é um Deus só, mas que possui 3 pessoas, 3 personalidades, 3 almas diferentes. Como assim? É um Deus com 3 almas, com 3 personalidades, com 3 pessoas completamente diferentes umas das outras.
Quais são essas pessoas? O Pai, o Filho, o Espírito. Amém? Essas três almas são espirituais. Elas não são palpáveis, elas não são físicas. É como a minha alma, é como o meu espírito, é como a sua alma, é como o seu espírito. São invisíveis, não são palpáveis. Então, o nosso Deus, a plenitude do nosso Deus, o nosso Deus como um todo, ele é dividido nessas três almas, nessas três pessoas: Pai, Filho e Espírito. Amém? Amém até aqui? Glória a Deus. Então, nós precisávamos, depois do pecado de Adão, nós precisávamos de um redentor. Nós precisávamos de alguém para nos remir, alguém para adquirir a dívida que nós compramos, pagar a dívida que nós tínhamos. Nós precisávamos de um redentor. Tá bom? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, lá em Levítico, Deus vai fazer uma promessa para o povo de Israel. Então, lembra que eu disse que antes da ressurreição de Jesus, Deus era Espírito, somente Espírito. João 4:24 vai dizer que Deus é Espírito. Então, Deus, Espírito, fez uma promessa para Israel. A promessa foi a seguinte: eu habitarei no meio de vós. Eu vou morar no meio de vocês. Eu vou morar aqui nesta terra. Lá em Apocalipse, a Bíblia vai nos ensinar que Jesus vai dizer: vocês reinarão comigo na terra. Ou seja, Deus vai reinar na terra com os homens. Amém até aqui? Então, dois problemas. Nós precisávamos de alguém que comprasse a nossa dívida, de alguém que pagasse a nossa dívida, e nós precisávamos também, e era preciso que Deus cumprisse a promessa dele, que ele moraria, que ele viveria, que ele habitaria no meio dos homens. Então, para isso, a Terra é um mundo físico. A Terra é um mundo físico. Para interagir com tudo o que há na Terra, é necessário que você tenha um corpo físico. Amém? Por isso que nós temos corpo físico. Nós, seres humanos, somos uma alma que possui um corpo físico para interagir com todas as coisas físicas. Nós temos esse corpo, que é um corpo físico, para interagir com todas as coisas físicas da Terra. E nós temos um corpo espiritual, que é o nosso espírito, para interagir com todas as demais coisas que são espirituais. Amém? Então Deus era espírito. Deus precisava cumprir a sua promessa de vir habitar com o povo. E também precisava resolver o problema da redenção do homem. Precisava comprar a dívida do homem. Mas para que ele resolvesse essas duas coisas, ele precisava de um corpo. Deus precisava de um corpo, porque ele era somente espírito. Ele não tinha corpo, ele só tinha espírito. Ele era espírito. Amém? Glória a Deus até aqui. É importante que você compreenda isso, é importante que você entenda bem essa base que eu estou te dando. É uma base para você começar a colocar o seu conhecimento em cima dessa base. Amém? Então, depois quando Deus, olha aqui, vamos colocar assim, Deus, então tem três pessoas, é um Deus só. É um Deus, mas ele tem três pessoas. Então, a pessoa do Filho, que é a palavra de Deus, a pessoa do Filho, decidiu encarnar aqui nessa terra no menino Jesus, lá no ventre de Maria. Amém? Então, essa pessoa decidiu, eu vou. Então, Deus, na pessoa do Filho, decidiu encarnar no menino Jesus, no corpo do menino Jesus. Um detalhe importante no corpo do menino Jesus. O homem
devido ao pecado de Adão, começou a gerar, olha só, o homem começou a gerar filhos conforme a sua semelhança. Ou seja, depois da queda, depois que Adão pecou, ele começou a gerar filhos conforme a semelhança caída, ou seja, conforme a semelhança pecaminosa, pecadora. Então toda semente que vem de Adão já vai caída. Então todos os filhos, todos os bebês, todos os seres humanos já nasciam caídos, porque eram gerados conforme a semelhança de Adão, caídos. Amém? Glória a Deus. E Deus precisava de um corpo, não se esqueça. Deus precisava de um corpo para poder redimir o homem e para poder habitar com o homem e cumprir a promessa que ele fez para o povo de Israel. Então, Deus, imagina, Deus, a plenitude de Deus habitando num corpo pecaminoso, caído, consequência da queda de Adão. Não ia rolar. Então, o que aconteceu? Por isso que a semente que foi implantada em Maria não poderia vir de José, não poderia vir dessa terra, deveria vir do céu. Então, o milagre de Maria, a maior parte do milagre de Maria foi justamente essa, que a semente de Maria veio do céu. Então o Espírito Santo plantou essa semente em Maria e ela gerou e concebeu um corpo. Um corpo. Maria gerou somente um corpo. Maria gerou um corpo que não descendia do corpo pecaminoso de Adão. Amém? Porque a semente veio do céu, o Espírito Santo quem plantou. Então, esse foi o maior milagre de Maria. Que ela concebeu um corpo que não vinha de Adão. Então, uma das pessoas de Deus, o Filho, poderia então encarnar naquele corpo. Amém? Até aqui. Então, quando Deus, na pessoa do Filho, se diminui, porque ele deixa a imortalidade, ele deixa a eternidade e passa a habitar dentro de um corpo corruptível, dentro de um corpo mortal. Olha só, Deus imortal, eterno, bondoso, incorruptível, decide descer e habitar num corpo corruptível, porque o corpo de Cristo era corruptível. Ele não nasceu corrupto, mas ele era corruptível. Então, Deus, na pessoa do Filho, decidiu habitar naquele corpo mortal e corruptível. Amém? E então, Jesus, olha só, Deus, na pessoa do Filho, então se torna Jesus, um homem, amém? Com o Espírito, com a pessoa do Filho encarnada nele. Então tem que viver uma vida segundo as leis dos homens. Deus está sem a pessoa do Filho. Olha aqui, a pessoa do Filho está onde? A pessoa do Filho está no corpo, está encarnado. É por isso que Jesus ora. Aleluia. É por isso que Jesus ora. Porque Jesus não tem mais conexão com o Pai. Não tem mais conexão com o Espírito. Eles nunca se separaram. Eles sempre estiveram juntos. Eles são um só. Eles nunca se separaram. Então, eles se separam. É por isso que Jesus ora. Para poder entrar em contato com Deus, com o Pai, com o Espírito, que faz parte dele. Aleluia. É por isso que você vê Jesus orando tanto. Porque ele tem que seguir as leis dos homens. E como que os homens falam com Deus? Se os homens são físicos, corpos físicos, utiliza-se dos seus corpos espirituais, ou seja, a oração. Jesus orava tanto porque Jesus precisava estar em contato com a pessoa do Pai e com a pessoa do Espírito, porque até então ele nunca, jamais antes tinha se separado.
Aleluia! Olha só o que Deus fez por você. Ele se separou de quem ele jamais tinha se separado. Então a pessoa do Filho está agora habitando num corpo corruptível, num corpo mortal, num corpo que é menor que os anjos. Porque a Bíblia vai nos dizer que nós, seres humanos, somos um pouco menores que os anjos. Nós somos criados um pouco menores que os anjos. Por que nós somos criados um pouco menores que os anjos? Porque nós somos mortais. Porque o nosso corpo é mortal. O corpo dos anjos é imortal. O corpo espiritual, que é o corpo dos anjos, o espírito, é imortal. Mas nós não, nós vivemos num corpo mortal. Então Deus, na pessoa do Filho, vivendo no corpo de Jesus, se fez menor que os anjos. É por isso que lá em Hebreus ele vai dizer que ele se fez menor que os anjos. Aleluia! Glória a Deus! Mas por que ele se fez menor que os anjos? Ele se fez menor que os anjos porque ele já estava começando a se revelar e mostrar para o mundo que ele é um Deus tricótomo. Ele estava nos ensinando, meus amados. Estava nos ensinando quem ele é. Estava nos ensinando como ele funciona. Estava nos ensinando como que é a essência dele. Aleluia! O plano de redenção, o plano de Deus é muito maior do que somente salvar a humanidade. O plano da redenção é muito maior, vai muito além. Quando Deus, na pessoa do Filho, decide habitar num corpo humano, o corpo de Jesus, ele está nos ensinando sobre a essência dele. Está nos ensinando que ele é um Deus dividido em três. Mas é um só, através do corpo de Jesus, mediante o corpo de Jesus. Então, você conhece a história, ele completa todo o plano de redenção, ele completa todo o plano da salvação. Jesus, Deus, vivendo no corpo humano, na pessoa de Jesus, cumpriu os 613 mandamentos, porque Jesus, ele era judeu, não sei se você lembra. E como homem, ele tinha que cumprir com as leis dos homens. Então ele cumpriu, ele era judeu, adepto do judaísmo, mestre do judaísmo. Então Jesus cumpriu os 613 mandamentos do judaísmo, mandamentos morais e mandamentos espirituais e civis. Ele cumpriu com todos os mandamentos, porque os mandamentos não são só os 10 das placas de Moisés, são 613 leis. Todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Deuteronômio, são as 613 leis que o judeu precisa cumprir. E Jesus cumpriu com as 613 leis, e então morreu. E então, pelo fato de ter cumprido as 613 leis, teve o direito de receber a ressurreição. Então, ele ressuscita, porque cumpriu com a lei moral, espiritual e ainda tinha um corpo que não descendia de Adão. Aleluia! Então, mediante a morte dele, mediante a ressurreição dele, mediante o fato dele ter cumprido todas as leis, eu estou falando de Deus, na pessoa do Filho dentro do corpo de Cristo. O que ele fez? Ele pegou o nosso corpo, ele pegou aquele corpo humano e colocou numa posição acima dos anjos. Como assim, pastor, acima dos anjos? Você acabou de falar que era abaixo dos anjos. Era abaixo dos anjos. Por quê? Ele foi a primícia, ele foi o primeiro que ressuscitou. Ou seja, aquele corpo que era somente menor do que os anjos porque morria, agora não pode morrer mais. Ou seja, agora pode ressuscitar. Aleluia! Com as coisas de Deus é assim. A mesma coisa que te faz menor pode te fazer maior. Glória a Deus. Por quê? O nosso corpo, que era igual ao corpo dele, mas ele viveu
morreu e ressuscitou. Então, ele falou, vocês também podem viver, morrer e ressuscitar. Ou seja, agora vocês são maiores que os anjos. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele nos colocou em pé de igualdade com o corpo dele. Aí você começa a entender por que as coisas de Deus é assim. Por isso que você tem que dar para receber. Por isso que você tem que morrer para viver. Por isso que você tem que descer para subir. É assim. Ou seja, o mesmo corpo corruptível, esse mesmo corpo aqui mortal, que me fazia menor que o anjo, agora pode me fazer maior que o anjo. Aleluia. Por quê? O corpo ressurreto de Cristo nos deu então poder sobre potestades e principados. Porque ele falou, olha, eu posso, vocês também podem. Aleluia. Aleluia. Então Deus, a questão da redenção, ele já resolveu. Então Deus, na pessoa do Filho, desceu, morou num corpo corruptível, num corpo mortal, seguiu as 613 leis, venceu a morte, ressuscitou e redimiu o homem. Agora o homem pode fazer todas as coisas que ele fez, desde que o aceite, desde que saia do corpo de Adão e seja enxertado no corpo de Cristo. Então ele já pegou o nosso corpo e já nos colocou em pé de igualdade com o próprio corpo dele. Então a questão da redenção, o primeiro problema, ele já solucionou. Mas ele ainda precisava solucionar um segundo problema. Porque ele disse que moraria com os homens. O Deus, na sua plenitude, ou seja, a unidade de Deus, o Espírito, o Pai e o Filho, a plenitude de Deus, moraria com os homens. Você lembra? Jesus, ele ressuscitou, ele foi imortalizado e depois ele ascendeu aos céus glorificado. Amém? Está lá em Atos no capítulo 1. Jesus ascende aos céus, ele está subindo aos céus, então ele passa das nuvens, então os discípulos não veem mais Jesus. Então, o que ele estava dizendo? Esse corpo glorificado que subiu além das nuvens, foi subindo e foi até o trono de Deus. Então, ele se apresentou, o Filho, no corpo glorificado de Jesus. Apresentou esse corpo para Deus Pai, para a pessoa do Pai. Porque quando Jesus sobe, então ele apresenta o corpo para o Pai. O Espírito Santo desce à terra. Lembra que o Espírito Santo está vivendo aqui na terra? O Espírito Santo está aqui na terra. E então o Pai olha para aquele corpo glorificado, aquele corpo sem mancha de pecado, aquele corpo incorruptível, olha para aquele corpo e diz, agora sim, nesse corpo, toda a plenitude da divindade pode habitar. Aleluia. O plano está cumprido. Agora Deus tem um corpo. Que corpo? O corpo glorificado de Jesus, que o Filho veio buscar. Aleluia. Glória a Deus. Ele desceu, se diminuiu, deixou a divindade, pegou o corpo, viveu uma vida perfeita, glorificou aquele corpo, levou aquele corpo para o Pai. E aí agora, a pessoa do Pai, lembra que eu falei que eram pessoas diferentes umas das outras? O Filho, que é uma pessoa diferente do Pai, que é uma pessoa diferente do Espírito, mas que os três são um Deus só. O Filho veio, pegou o corpo, cuidou do corpo, morreu, ressuscitou, glorificou o corpo, levou o corpo para o Pai. O Pai olhou e falou, agora eu quero esse corpo, eu quero morar nesse corpo sim. Aleluia, aleluia. Então, agora, a plenitude de Deus, o nosso Deus, reside dentro do corpo do Filho, dentro do corpo de Cristo. Mora dentro do corpo de Cristo.
Lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15, a Bíblia vai nos ensinar que Jesus, que Cristo, é a imagem visível do Deus invisível. Ou seja, quem é o Deus invisível? A plenitude do nosso Deus. Esse é o Deus invisível. Pai, Filho e Espírito Santo. Lembra que eu falei? Eles não tinham corpo. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus invisível. Mas agora, esse Deus invisível tem um corpo, que é o corpo de Cristo, que já habita o Filho. E agora habita o Pai e o Espírito, dentro do corpo do Filho. Por isso que Colossenses, no capítulo 1, do versículo 15, vai dizer que Jesus, que Cristo, é a imagem visível do Deus invisível. Amém? Você está compreendendo? Você está conseguindo pegar? Ou seja, Jesus, em glória, é a imagem visível do Deus invisível. Ou seja, esse corpo, que agora toda a plenitude de Deus habita dentro desse corpo. Agora Deus tem um corpo para poder resolver o segundo problema, que é habitar com os homens. Aleluia! Glória a Deus! Então, o Pai decidiu que ele seria glorificado no Filho, mediante tudo aquilo que o Filho fez para levar a ele um corpo glorificado, para que toda a plenitude de Deus pudesse residir naquele corpo e vir habitar com os homens. Ou seja, Deus deu um corpo para o Filho. O Pai deu um corpo para o Filho. E agora o Filho é o cabeça desse corpo. E agora ele manda no corpo, na plenitude de Deus. Foi assim que Deus planejou. Foi assim que o nosso Deus planejou que fossem as coisas. Ou seja, essa é a maior glorificação que o Pai pode receber. A vitória do Pai no corpo do Filho. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o nosso Deus. Então, o nosso Deus agora tem um corpo. Então, o nosso Deus agora não é mais um Deus do invisível. O nosso Deus agora tem um corpo. O corpo de Cristo. Um corpo glorificado. E nesse corpo habita toda a plenitude da divindade. O nosso Deus habita dentro de um corpo. O corpo de Cristo. E agora, Deus tem um corpo físico, para habitar aqui nessa terra, junto conosco, junto com o povo de Israel, para cumprir a sua promessa, que está lá em Levítico, no capítulo 26. Então, meus amados, é por isso que tudo que nós temos que fazer no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus, ou seja, a obra do Filho, glorifica o Pai, porque o Filho levou o corpo para o Pai, e o Pai e toda a plenitude decidiu habitar nesse corpo e glorificar o Filho no Pai e o Pai no Filho. Por isso que Jesus diz, eu sou glorificado nele, ele é glorificado em mim. Porque o Deus, uma das pessoas de Deus veio, sofreu, cumpriu, glorificou o corpo e levou. Agora todos eles vão residir num corpo só. Um corpo físico. Igual o meu, igual o seu. Claro que um corpo glorificado. Não igual esse corpo aqui, mas imagem desse corpo aqui. Então agora você consegue compreender onde nós viveremos com Deus a eternidade. Nós viveremos a eternidade com Deus aqui. Porque Deus está fazendo um monte de plano para poder ter um corpo, para poder vir morar conosco. Nós não vamos morar com Ele lá no céu. Ele vai vir morar conosco aqui na terra. Porque agora Ele tem um corpo, o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem.
Eu espero que essa mensagem venha tocar o teu coração, que essas palavras venham transformar o teu entendimento. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você compartilhe os nossos vídeos, compartilhe as nossas mensagens, compartilhe nos seus grupos, compartilhe com a sua família, porque você leva essa mensagem para outras vidas e você transforma outras vidas também. Amém? Glória a Deus. Você precisa desse livro, você precisa compreender quais são as áreas que Satanás tem atacado na vida dos crentes, na vida dos cristãos de hoje em dia. Se você é crente, se você é cristão, você precisa desse livro. Deus me deu essa mensagem. 4 áreas que estão sendo constantemente atacadas e que têm sido alvo de Satanás e seus demônios. Então você precisa saber quais são essas 4 áreas. Você precisa desse livro. Pastor, eu quero o livro, como que eu faço para conseguir? Mande uma mensagem para a gente, digite nos comentários aí que você quer o livro e a gente vai entrar em contato com você e a gente vai te entregar em todo o Brasil. Amém? Glória a Deus, continue seguindo os nossos vídeos, continue seguindo as nossas páginas. Nós temos nosso canal no YouTube também que está bombando. Vai lá, acompanha por lá e que Deus te abençoe.